Fala pessoal, tudo bem? Espero que com todo mundo esteja bem, tranquilo e na mais perfeita paz. Hoje estamos iniciando o curso História do Brasil República. E para isso, vamos trabalhar o nosso primeiro módulo, Brasil República, Primeiros Tempos. Esse módulo, Brasil República, Primeiros Tempos, vai ser dividido em 7 aulas. Nós teremos 7 aulas para discutir esse assunto e, posteriormente, nós teremos a avaliação sobre esse conteúdo. Lembrando que o critério mínimo de participação nesse grupo é que você tenha pelo menos 70% da nota nas avaliações e também marque presença nesses slides e nessas aulas que eu vou postando no decorrer desses próximos 3 meses, tá bom? Então, vamos seguir para o nosso conteúdo. Quem me acompanha já sabe que no nosso canal do YouTube já tem um videozinho bem explicadinho, bem resumidinho sobre essas possibilidades, sobre essas transformações do que era a monarquia brasileira e como que houve essa transição para a República Brasileira. Nesse processo todo, quem está chegando agora, quem tá chegando para o curso, que não nos acompanhou em outros momentos, pode perceber que nós estamos tratando do período do Brasil pós Dom Pedro II. Então, depois da saída de Dom Pedro II, qual o contexto que se insere essa república? Então, a gente precisa pensar em dois projetos que até então estavam sendo tratados naquele momento. Um projeto mais liberal, tá certo? Nesse projeto mais liberal era defendido principalmente pelos cafeicultores paulistas, que pregavam a descentralização política e a autonomia dos estados, baseados principalmente naquele modelo norte-americano. Mas a gente tinha também um modelo positivista. Nesse modelo positivista, tinha muito mais aceitação do exército. Visava essa promoção do pensamento, de industrialização, espírito de ordem, e baseava muito na ideia do Augusto Conte. Então, as primeiras fases da República, ela vai ser muito mais associado a esse projeto positivista. Existia ainda um projeto republicano baseado na Revolução Francesa, mas não foi para frente. Os dois principais blocos foram o Bloco Republicano Liberal e o Bloco Republicano Positivista, sendo que o Bloco Republicano Positivista teve muito mais aderência ao projeto político do Brasil naquela época. E aí, sendo necessidade de consolidar a República e evitar uma reação monarquista, a opção política para os primeiros anos foi justamente a de direção dos militares. E aí, na República Velha, a gente vai ter duas fases distintas. O que é caracterizado como República de Espadas. Por que é chamado República de Espadas? Porque foi o período em que foi governado por militares. E depois a gente vai ter a República dos Coronéis. Inclusive, essa aula de hoje ela é dividida em parte 1 e parte 2. Nessa parte 1, nosso destino é falar sobre a República de Espadas e, na parte 2, falar sobre a República de Coronéis. Então, percebam, a República Velha, ou seja, o período de 1889 até 1930, ele vai ser caracterizado em duas fases, em duas etapas, assim a gente pode dizer. A primeira etapa, conhecida como República de Espada, que é o que nós vamos estudar nesse vídeo de hoje, e a República dos Coronéis, que é de 1894 até 1930, onde a gente vai ter os governos civis muito mais ligados aos coronéis. E aí a gente vai ter um forte apoio, principalmente das oligarquias paulistas e oligarquia mineira. Como eu falei para vocês, esse período de 1889 a 1894, ele vai ser muito característico como o período de República de Espadas. Então, esse período vai marcar a consolidação da República no Brasil, tá certo? Principalmente vai se destacar essas propostas militares para o país, e a gente vai ter um apoio muito forte à indústria e centralização do poder político. Então, de início, a gente tem o governo de Deodoro, que ele é um governo provisório. Por que um governo provisório?
porque ele foi colocado pelos militares. Até que se houvesse uma nova eleição, Deodoro seria considerado o presidente do Brasil. Tanto que a gente vai ter uma próxima eleição em 1891, pós consolidação da Assembleia Nacional Constituinte, né? E aí, onde a gente vai ter o governo federal agora, a gente vai ter muito mais forte essa presença, a gente vai ter o Congresso, numa eleição indireta, elegendo Deodoro, mas até esse percurso, a gente tem um governo que ele é caracteristicamente provisório. Provisório porque até então não se tinha existido uma eleição para eleger alguém. Então, após o golpe de 1889, né, a gente vai ter Deodoro como presidente provisório. Então, o Deodoro, ele implementou algumas medidas urgentes para que a República fosse se consolidando. Entre essas medidas urgentes, a gente vai ter, primeiro de tudo, a extinção da Assembleia Nacional Constituinte de 1824. Por quê, professor? Porque naquele momento ali, essa era uma constituição monárquica. A gente vai ter a extinção dos conselhos do Estado e do poder legislativo em vigor. A gente vai ter essa extinção, por quê? Porque vai se formar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, a gente vai ter a divisão dos poderes. A gente vai ter o banimento da família real e separação entre igreja e Estado. Como assim, professor? Separação entre igreja e Estado? Basicamente, isso vai acontecer porque havia muita intervenção do Estado dentro da Igreja Católica. Quando o Estado apoia o golpe, uma das premissas é que o Estado, de modo geral, ele deixe de intervir na Igreja. E assim aconteceu. A gente vai ter também um projeto de naturalização para os estrangeiros, ou seja, havia um sentimento muito de repulsa a quem era português e que não queria estar associado sua imagem a Portugal, então poderia se naturalizar brasileiro. E a gente vai ter a convocação de eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Aí perceba o que é que vai acontecer agora. A gente vai ter essa nova Constituinte, publicada em 1891, tá certo? Foram mais ou menos de 3 a 5 meses para ela ficar pronta, mas algumas definições, elas foram muito essenciais nesse contexto. Então a gente vai ter a transformação do Brasil em república federativa, ou seja, o Brasil agora é uma federação, autonomia para a federação. A gente vai ter o que mais? O sistema de governo. Que sistema de governo é agora, professor? Presidencialismo. E nós temos esse sistema até hoje. Temos também as formas de governo, como eu falei para vocês, o federalismo, que possui os Estados-membros com grande autonomia. Então a gente divide as unidades em federações, dando autonomia a elas. Temos também outro ponto central nessa Constituição de 81, que é a divisão dos 3 poderes. Então, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é onde se caracteriza por trabalho de ministros, trabalho de prefeitos, de presidente da república, o legislativo, deputado, vereador, senador, e o judiciário, que cuida das leis, como órgão máximo, a gente vai ter o STF. E por fim, uma característica muito importante, o voto universal masculino, aberto, exceto para analfabetos, mendigos, menores de 21 anos, padres e soldados. Ou seja, com essa Constituição, ficou muito fácil a prática do coronelismo, tendo em vista que naquele momento, naquela conjectura, existia, de certo modo, um voto que era censitário, e aí você tira esse voto censitário e ele passa a ser masculino. Então, só homens poderiam votar. Só que esse voto também era aberto, o que facilitava a coação, facilitava você coagir as pessoas a votarem nos seus candidatos. E aí a gente vai ter o Deodoro da Fonseca sendo eleito na primeira eleição. Então, o que é que vai acontecer? Elabora-se a Constituição de 1891. Pós essa elaboração dessa Constituição, a gente vai ter
o Congresso elegendo tanto, né, porque foi uma eleição indireta, vai eleger tanto o presidente quanto o vice-presidente. De um lado da chapa, nós tínhamos o Deodoro da Fonseca e o Eduardo Van der Kolk, formando uma chapa. Essa chapa era apoiada pelos militares, porém não tinha o apoio dos cafeicultores do Oeste Paulista. Eles preferiram apoiar na sua chapa o Floriano Peixoto como vice e o Prudente de Moraes como presidente. Só que a eleição, ela acontecia, você elegia o presidente e você também elegia o vice. Então, quem vai ser eleito como presidente vai ser o Deodoro da Fonseca. Quem vai ser eleito como vice-presidente vai ser o Floriano Peixoto, ou seja, da outra chapa. Só que o que é que vai acontecer? Floriano Peixoto era alguém que era tido como muito autoritário. E aí ele enfrentava forte oposição, principalmente dos setores que apoiavam os fazendeiros, ou seja, os deputados que foram eleitos pelo apoio dessa oligarquia do Oeste Paulista. Então, chega um ponto que ficou absurdo e ele não aguentou tanta oposição. O que é que ele pretendeu fazer? Ele foi lá, fechou o Congresso e mandou prender essas pessoas. Esse ato, de modo geral, ele foi considerado, sim, um ato antidemocrático, que ia contra a Constituição Federal. Por isso mesmo, houveram aí protestos. Que protestos foram esses, professor? A gente vai ter os trabalhadores da Estrada de Ferro entrando em greve e, ao mesmo tempo, o almirante Custódio de Mello, líder da Marinha, decidiu bombardear o Rio de Janeiro se, por um acaso, Deodoro continuasse no poder. Então, esse fato vai ser conhecido como a primeira revolta armada. Desse modo, Deodoro preferiu renunciar do que ver o Rio de Janeiro sendo bombardeado. E aí, em 23 de novembro de 1891, a gente vai ter o Deodoro renunciando e o seu vice assumindo o cargo. Outro fato também muito importante que nós vamos ter é agora com a chegada do Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto também foi considerado alguém de muito impacto, de muita força. E aí ele começa a ter esse apoio das forças políticas paulistas e também da Marinha. Então ele começa a liderar esse movimento. Entre esses movimentos a gente vai ter o Floriano dentro do seu curto governo, incentivando a industrialização, proibindo os bancos particulares de emitir moeda, e algo que fica muito característico quando a gente pensa em Brasil, que é o paternalismo, ou seja, a gente vai ter uma ajuda às classes menos favorecidas, então ele baixa o aluguel, baixa o preço da carne e também começa a construção de casas populares. Mas no governo também do Floriano, houveram muitos conflitos, porque vai acontecer a segunda revolta armada e a Revolução Federalista. Então, assim, algo que vai ficar muito forte no governo de Floriano Peixoto. A Constituição, ela previa que se por um acaso o presidente ele fosse afastado ou que ele renunciasse, antes dos 2 anos, deveria existir uma nova eleição. O Deodoro da Fonseca, ele saiu com 9 meses. Só que o que é que vai acontecer? O Floriano, ele assume esse poder e ele meio que não dá ousadia para essa parte da Constituição. Então, assim, a oposição alegava que Floriano deveria renunciar, porém, ele foi muito enérgico, porque quem vinha para enfrentar ele sobre essa questão, ele punia. Não é à toa que ele ficou conhecido como Marechal de Ferro, porque ele governava o Brasil com mãos de ferro mesmo. Ele não aceitava opositor. E aí a gente vai ter contra o Floriano Peixoto os 2 movimentos que eu falei, que vai ser a segunda revolta armada e a Revolução Federalista. Só que como ele governava com mãos de ferro, ele optou e ele conseguiu abafar essa revolta das marinhas e conseguiu perseguir os federalistas gaúchos, fazendo com que ficasse restrito ao Rio Grande do Sul.
Por isso mesmo que nessa etapa ele é conhecido como Marechal de Ferro e ele é conhecido também como Consolidador da República, porque ele conseguiu segurar os movimentos que buscavam tirar ele do poder. E aí a gente vem para as nossas referências e leituras necessárias. Deixo aqui como indicativo para vocês, para se vocês quiserem se aprofundar, o texto biográfico sobre o Deodoro da Fonseca, que está na página do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. Também deixo para vocês o texto do Floriano Peixoto, também na página do CPDOC, e uma aula sobre República de Espada, para vocês se aprofundarem, nessa página aí do vestibular, e a leitura de Gilberto Cotrim, se vocês encontrarem disponível. São as referências que foram usadas para a construção dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal!